Pronto. Então, o objetivo da cinemática é descrever os movimentos, né? A gente vai se preocupar em determinar qual é a posição do corpo, qual é a velocidade, qual é a aceleração em cada instante. Se a gente souber isso, a gente consegue descrever por onde o corpo passou e onde é que ele vai estar em qualquer instante que a gente quiser. E aí vai existir dois tipos de movimentos bem especiais na cinemática que vão ser bem importantes. Uma coisa importante que eu queria perguntar, o áudio, como é que tá aí? Tá com barulho de vento, não? Barulho de ventilador? Se tiver, eu afasto um pouquinho aqui. Um pouquinho, né? Então, peraí, calma aí. Virei aqui o ventilador aqui pro outro lado. Sim, então, como eu estava dizendo, na cinemática a gente vai ter dois movimentos importantes que a gente vai estudar com detalhes. O primeiro a gente viu na aula passada, que é o chamado MRU, que é o movimento retilíneo uniforme, que nada mais é do que um movimento em linha reta e o valor da velocidade fica constante. Aí só lembrando, né, que se a velocidade é constante, então a aceleração do corpo tem que ser igual a zero, né? Lembra? Diferença entre velocidade e aceleração. A aceleração está relacionada à rapidez com que a velocidade muda. Um corpo só tem aceleração quando há mudança na velocidade. Beleza? Então, como no MRU a velocidade é constante, a aceleração é zero. Beleza, aí a gente aprendeu a descrever o MRU e a descrição se passa por uma função horária, chamada de função horária das posições, que é S é igual a S0 mais VT, né? Que o pessoal, para lembrar, né, pensa em sorvete, S é igual a sorvete, que com essa função você vai conseguir determinar a posição do corpo em qualquer instante. Né? Você vai ter a função lá, vai substituir o tempo 30 segundos. Você joga na função, ele vai dar para você a posição do corpo no instante 30 segundos. E como eu falei, né, para descrever o movimento, a gente não precisa só da posição. Precisa de três coisas: a posição, a velocidade e a aceleração. Tá? Só que, como no MRU a velocidade é constante, então a gente não precisa de uma função para a velocidade. Tá? Porque a velocidade é sempre a mesma. A gente também não vai precisar no MRU de uma função para aceleração, porque se a velocidade é constante, a aceleração é quanto? Zero. Eu sei em qualquer instante quanto é a aceleração, no MRU, zero. Qual é a velocidade? Sempre a mesma, constante, aquele valor que ele vai dar lá. Agora, a posição vai mudar ao longo do tempo. É por isso que no MRU só existe uma equação, que é S é igual a S0 mais VT, que vai nos dar a única variável aí ao longo do tempo, que é a posição do corpo. Né? A velocidade é constante e a aceleração é constante, igual a zero. Então, agora, nós vamos ver o chamado MRUV, o movimento retilíneo uniformemente variado. Tá? Vamos ver qual a diferença para o MRU. Então, deixa eu colocar aqui o que é o movimento retilíneo uniformemente variado. Tá? É um movimento em linha reta. É um movimento em linha reta com aceleração constante. Tá? O MRU é um movimento em linha reta com velocidade constante, o MRU. O MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado, é um movimento em linha reta com aceleração constante. Então, isso significa que aqui nesse movimento, a velocidade vai mudar, certo? Lá no MRU, não. A aceleração era zero, a velocidade não mudava, tá? Já aqui, a velocidade muda. Só que tem um detalhe, ela não muda de qualquer forma, tá? Porque vai ser um movimento com aceleração constante. E o que significa o corpo ter uma aceleração constante? É que a velocidade muda a uma taxa constante, tipo de 2 em 2, de 3 em 3 metros por segundo, de 5 em 5. Se a aceleração for 5 metros por segundo ao quadrado,
Então, a velocidade muda de 5 em 5. Então, veja que a velocidade aqui muda, mas ela não muda de qualquer maneira. Ela muda de maneira organizada. Ela muda a uma taxa constante. É por isso que o movimento é chamado de movimento retilíneo uniformemente variado, tá? Significa que a velocidade varia, mas ela varia como? Uniformemente. Ela muda com a taxa constante, com a aceleração constante, certo? Isso é importante. Estou falando isso porque é comum quando a gente pergunta assim, ei, qual é a diferença entre o MRU e o MRUV? Aí, geralmente, o pessoal usa assim, o MRU é quando a velocidade é constante. Aí eu digo, beleza. E o MRUV é o quê? É quando a velocidade muda. Não é bem assim. Você pode dizer, beleza, o MRU em linha reta, velocidade constante. Tudo bem. Mas o MRUV não é simplesmente, é linha reta e a velocidade muda. Não. Porque aqui a velocidade não vai mudar de qualquer forma. Ela vai mudar a uma taxa constante. Ela muda sempre do mesmo valor no mesmo intervalo de tempo. Então, um movimento mais organizado, certo? Do que simplesmente a velocidade mudar de qualquer maneira. Então, vou puxar aqui um exemplo para vocês perceberem isso que eu já adiantei para vocês, isso que eu já discuti aqui com vocês. É o seguinte, aqui é um exemplo de MRUV. Perceba que no instante t igual a zero, o corpo tem uma velocidade igual a zero. Aí, no instante t igual a 1 segundo, o corpo tem uma velocidade de 3 metros por segundo. E está vindo para a direita, a favor do eixo. Certo? Aí, no instante t igual a 2 segundos, a velocidade passa de 3 para 6. E de 2 segundos para 3 segundos, a velocidade passa de 6 para 9 metros por segundo. Ou seja, a cada segundo, a velocidade aqui está aumentando em 3 metros por segundo, de 3 em 3. É por isso que aqui a gente diz que a aceleração do corpo é de 3 metros por segundo ao quadrado, certo? Ao quadrado. Travou. 3 metros por segundo ao quadrado. Sim, estão perguntando aí com relação à atividade. Pessoal, olha, é o seguinte. Nós só temos 5 encontros, né? E eu tenho muito conteúdo para discutir com vocês. Então, não tem a menor condição da gente parar para ver essa atividade, certo? Uma pessoa já veio falar comigo no WhatsApp, fazendo exatamente essa pergunta. E qual é a orientação que eu dei? Ainda bem que você fez essa pergunta, é para poder falar para todo mundo, tá? Com relação às atividades, qualquer dúvida que você tiver, você vai ter 3 opções. Ou, opção 1, você pergunta para mim no WhatsApp, qualquer horário do dia, certo? De manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Ou as outras 2 opções. Você falar comigo ao vivo ou antes da aula, certo? Porque eu sempre abro a aula no mínimo 15 minutos antes. É exatamente para isso, para poder tirar as dúvidas. Eu já vou estar aqui esperando você. Ou no final da aula, certo? Encerra a aula, encerra aqui a gravação e tal. O vídeo já está feito. E aí, as dúvidas que vocês tiverem, vocês podem tirar comigo à vontade da atividade, antes ou depois. Mas esse período que a gente tem de aula, tá? A gente tem que usar aí o máximo possível para a gente caminhar no conteúdo, porque senão, meu amigo, você vai para o Enem muito defasado. Muito. Certo? Eu não sei se vocês lembram, mas na nossa primeira aula presencial, certo? Quando a gente estava indo em aulas presenciais, na primeira aula, eu falei para vocês a dificuldade que a gente teria de bater o conteúdo, que é extremamente extenso, né? E olhe que a gente tinha uma carga horária disponível muito maior do que essa que a gente tem aqui, à distância. Então, infelizmente, não tem a menor condição, não tem mesmo, certo? Vai ter conteúdo que não vai dar tempo da gente ver.
sabe? Nesse ensino emergencial, a gente vai ter que caminhar meio que pisando em ovos e escolhendo os conteúdos mais importantes, certo? Então, peço desculpas por não poder fazer essas discussões agora, certo? Mas vocês têm esses momentos aí disponíveis, antes, depois ou no WhatsApp. Vamos para frente. Então, veja, esse corpinho aqui, sim, e aproveitar e dizer outra coisa. Como a gente combinou, toda segunda-feira a gente tem uma atividade, certo? Então, hoje vocês terão atividade após a aula, relativo à primeira aula que a gente teve de cinemática, certo? O videozinho, caso vai ficar disponível aí o dia inteiro para vocês fazerem. Então, se você quiser relembrar alguma coisa, certo? Sugiro que você pegue aquele material que eu coloquei lá no Google Sala de Aula, que é o resumo da aula, que eu faço aqui com vocês ao vivo, né? Que aí você dá uma olhadinha, né? De preferência, fazendo atividade também, já vai usando o material que você vai conseguir fazer na maior tranquilidade, certo? Sem estresse, de bolso. Então, nesse caso aqui, vamos para frente. Nesse caso aqui, o corpo tem uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado, certo? Deixa eu colocar aqui um verde. 3 metros por segundo ao quadrado, o que significa que a velocidade muda a cada segundo em 3 metros por segundo. É o que está acontecendo aqui, certo? Se ele viesse assim, ó, 0, aí 5 metros por segundo, 10 metros por segundo, 15, então 0, 5, 10, 15, a velocidade está mudando de 5 em 5 a cada segundo. Então, a aceleração seria de 5 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Esse movimento em que a velocidade, o módulo da velocidade vai ficando cada vez maior, ele é chamado de movimento acelerado, tá, pessoal? Se a velocidade, o módulo fosse diminuindo, tipo, ele viesse aqui com, sei lá, 100 metros por segundo, aí fosse para 90, depois 80, depois 70, veja que está caindo de 10 em 10 a velocidade. Aí a aceleração seria de menos 10 metros por segundo ao quadrado. E o movimento, quando o módulo da velocidade está diminuindo, é chamado de retardado, certo? Então, se a velocidade, o módulo da velocidade aumenta, acelerado. Se o módulo da velocidade diminui, retardado, certo? Eu vou colocar aqui, escrever aqui, isso é importante, né? Eu vou deixar aqui, ó, escrever aqui. O que é um movimento acelerado? Movimento acelerado. Colocar assim. É quando o módulo da velocidade aumenta, certo? O corpo está cada vez mais rápido. O módulo da velocidade está aumentando. Aí é chamado de acelerado. Que é esse caso aqui, certo? Deixa eu colocar aqui uma cor diferente. O módulo da velocidade está aumentando. E o que é um movimento retardado? Retardado. Movimento retardado. É quando o módulo da velocidade diminui. Quando o módulo da velocidade diminui. Tá? Então, se o corpo está cada vez mais rápido, movimento acelerado. Se o corpo está cada vez mais lento, movimento retardado. Tá? A gente vai classificar dessas duas maneiras aí. Então, nesse caso aqui, desse exemplo, como é que a gente pode classificar o movimento? Vamos lá. Deixa eu organizar aqui. Deixa eu diminuir um pouquinho isso aqui. Então, nesse caso aqui, a gente vai poder dizer que esse movimento, primeiro, ele é um movimento progressivo ou retrógrado? Lembrando, o movimento é progressivo quando o corpo se move a favor do eixo, certo? Do meu referencial. E o movimento é retrógrado quando ele se move contra o referencial. Então, nesse caso aqui, pessoal, o movimento é progressivo ou ele é retrógrado? O que vocês acham? Muito bem.
Natália e Ana Beatriz. O movimento é progressivo, né, Tawane? Porque o corpo está indo a favor do eixo. Então, vou colocar aqui, progressivo, tá? E, além de dizer se ele é progressivo ou retrógrado, que é quando ele vai a favor ou contra o eixo, você tem que dizer se ele é acelerado ou retardado, tá? Nesse caso aqui, pessoal, o movimento é acelerado ou retardado. Lembrando, coloquei aqui embaixo, o movimento é acelerado quando o módulo da velocidade aumenta. Isso aí, Isis. Muito bem, Natália, o movimento é acelerado, ou significa que o módulo da velocidade vem aumentando. Então, ó, acelerado. Beleza. Se ele pedir para você classificar o movimento, você vai fazer isso. Você vai dizer se é... Deixa eu colocar outra cor aqui. Você vai dizer se é progressivo ou retrógrado e se é acelerado ou retardado. Beleza. Então, isso é um movimento retilíneo uniformemente variado, certo? De acordo com o que eu falei, com relação ao que é a cinemática, né, que o objetivo é descrever o movimento, então a gente vai precisar aqui determinar qual é a posição do corpo ao longo do tempo, qual é a velocidade do corpo ao longo do tempo e como é que se comporta a aceleração ao longo do tempo. Já adianto que a aceleração ao longo do tempo é muito fácil, porque o valor da aceleração é o quê? Constante. Então, a gente não vai precisar de uma função horária para aceleração, porque a aceleração é sempre a mesma. Mas a posição do corpo muda ao longo do tempo e a velocidade do corpo muda ao longo do tempo. É por isso que a gente vai precisar aqui, no MRUV, de duas funções horárias. Uma para a posição e uma para a velocidade. Tá? Uma vai me dar a posição ao longo do tempo e a outra vai me dar a velocidade ao longo do tempo. Então, vamos para a primeira função aqui. Vamos para a primeira, que é a chamada função horária das posições. Função horária das posições. Certo? Deixa eu colocar aqui um azul aqui. A função horária das posições é essa daqui. Que o povo, para lembrar, chama de sorvetão, sabe? Tem o sorvete no MRU, né? S é igual a S0 mais VT, e tem a função horária das posições do MRUV, que é essa daqui. S é igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado sobre 2. Né? O que é cada termo? Esse S é a posição final do corpo. O S0, posição inicial. V0, a velocidade inicial, vezes o tempo, mais a aceleração, vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Certo? Então, essa é a função que você vai usar no MRUV para determinar qual é a posição num determinado instante. Por exemplo, qual é a posição do corpo no instante? 30 segundos. Aí você vai jogar 30 aqui e aqui, que é onde tem o T, vai fazer a continha e vai descobrir qual é a posição que o corpo vai estar. Tá? Certo. Então, vamos ver um exemplo de como é que a gente pode usar essa equação aí. Vamos lá. Deixa eu pegar um exemplo aqui. Vamos determinar, nesse exemplo, qual é a função horária de cada um desses corpos. Certo? Vou chamar esse corpo aqui de corpo A e esse corpo de corpo B. Deixa eu colocar aqui. Corpo A. Esse aqui é o corpo A. E vamos colocar ali o corpo B. Corpo B. Então, eu quero determinar a função horária de cada um desses corpos. Como eles têm movimento com aceleração constante, certo? Então, isso significa que é um MRUV, ou seja, sua posição tem que ser dada por isso. Se ele tivesse dito que a aceleração é zero, aí a função não seria essa, não. Seria S igual a S0 mais VT, certo? Que é um MRU. Mas aceleração constante diferente de zero, aí você vai ter que usar essa função aqui para determinar a posição. Então, vamos lá. Vamos determinar a posição do corpo A e do corpo B. Deixa eu anotar a pergunta, né? Porque aí quando você for ver esse material depois, fica fácil. Colocar aqui. Determine as funções horárias
das posições de cada um dos corpos acima. Pergunta é essa. Então, vamos lá. Vamos determinar a função horária do corpo A primeiro, certo? Então, eu vou jogar aqui um SA. SA. Certo? Vou colocar isso aqui vermelho. Vermelho. Pronto. A posição de A. Vamos achar aqui quanto é que vale. Então, você vai ter que seguir esse padrão aqui, ó. Certo? Primeira coisa, a posição do corpo vai ser igual à posição inicial. Aí você olha aqui na figura. Qual é a posição inicial de A? As posições estão dadas aqui em metros e está expressa aqui embaixo do eixo. Então, o corpo A, ele parte da posição 1 metro. Então, você vem aqui e substitui o S0 por 1. Tá? Mas, aí vem, o que vem na sequência? V0. V0 é a velocidade inicial. Tá? O instante inicial do nosso problema é esse. Então, ele vai ter uma velocidade inicial de 2 metros por segundo. Então, eu vou jogar ali, ó, 2 vezes o t. O t, quando ele pede para você achar uma função horária, certo? No caso da posição, significa que ele quer uma função da posição em função do tempo. Então, você não vai substituir o t por nada aqui, porque o t vai ser sua variável. Para você poder dizer, qual é a posição no instante 10 segundos? Aí você vai e substitui o t por 10. Mas, por enquanto, é uma função. Então, isso vai ficar em função do tempo, tá? Muita gente tem problemas com isso. Ficar querendo substituir o t por alguma coisa. Beleza, na sequência. Na sequência, a gente vai ter aqui, ó, o A, que é a aceleração, vale 2 metros por segundo ao quadrado. Vai ficar 2 vezes t ao quadrado dividido por 2. Ou seja, vai ficar 2 dividido por 2. Então, vai dar 1 e vai sobrar só o t ao quadrado, certo? Então, aqui vai ficar t mais t. Nossa, esse t nesse programa parece com mais, né? Parece com mais. Eu vou colocar um t maiúsculo aqui para vocês não confundirem, tá? Um t maiúsculo aqui, senão vocês vão confundir tudo aqui. T ao quadrado, certo? Pronto. Então, é isso. É só isso. Sem mistério. Essa é a função horária das posições do corpo A, desse corpo. Se você quiser saber onde é que esse corpo vai estar no instante 100 segundos, é só você substituir 100 aqui e 100 aqui. Fazer a continha, você vai achar qual é a posição desse corpo. Em qualquer instante que você quiser, qualquer instante que a questão pedir. Certo? Vamos fazer a mesma coisa agora para o corpo B. Vamos determinar a função horária do corpo B. Então, a posição final de B vai ser, vamos lá. Qual é a posição inicial do corpo B? Está aqui, 15 metros. Então, você vai jogar 15. Qual é a velocidade inicial do corpo B? Está aqui, menos 5. Por que a velocidade desse corpo B inicial aqui é menos 5, hein, pessoal? Por quê? Alguém pode me dizer? Por que a velocidade inicial do corpo B é menos 5 metros por segundo? Por que é negativo? Né? Veja que a velocidade inicial do corpo A é positiva. E eu estou colocando aqui a velocidade inicial do corpo B negativa. Por que há essa diferença entre os sinais? Muito bem, Maria Ariane, é isso mesmo. É isso que você falou aí. É porque, veja que enquanto o corpo A ele se move a favor do eixo, o corpo B ele se move contra o eixo. Tá? E isso é representado pelo sinal de sua velocidade escalar. Tá? Velocidade escalar positiva se move a favor. Velocidade escalar negativa se move contra. Tá? Essa é a ideia. A gente só tem duas possibilidades. Ou o corpo vai para um lado, ou o corpo vai para o outro. Então, os sinais positivo e negativo nos atendem aqui perfeitamente
essa informação. É por isso que aqui a gente trabalha com velocidade escalar e não com velocidade vetorial, certo? A gente vai trabalhar aqui com a cinemática mais escalar, por isso a gente vai trabalhar sobre uma linha reta. Então, só tem duas possibilidades, para um lado ou para o outro. Se a gente fosse trabalhar no espaço, o corpo se movimentando no espaço. Aí, meu amigo, a gente ia precisar trabalhar com o vetor velocidade, certo? Ficaria um pouco mais complicado, mas aqui a gente vai trabalhar com velocidade escalar. Beleza, vamos para frente. A aceleração do corpo, está aqui, 2 metros por segundo ao quadrado. Vai ficar do mesmo jeito que esse outro, também é 2. Vai ficar 2 vezes t ao quadrado dividido por 2. Aí 2 por 2 vai dar 1, vai sobrar só o t ao quadrado. Então, esse último termo aqui, ó, mais... Sim, deixa eu colocar um termo maiúsculo aqui para você não confundir. Certo? Vezes t, aí ao quadrado. Vou copiar isso aqui. Pronto, t ao quadrado. Essa é a função horária do corpo B, está feito. Certo? Se ele pedir para você determinar a função horária das posições de um corpo, você só vai fazer isso. Pegar a equação, que é, no caso é essa. Se fosse um MRU, aí seria aquela outra, certo? Seria só essa igual a esse mais VT. Tá? E você faria o mesmo procedimento que a gente viu na aula passada. Pronto, nesse caso aqui, pessoal, ele pode fazer outra pergunta. Ele pode fazer outra pergunta para vocês, que é a seguinte. Perceba que a gente tem os corpos aqui, ó, indo um de encontro ao outro. Certo? Os corpos estão indo um de encontro ao outro. Então, ele poderia fazer duas perguntas. A primeira é, se os corpos estão indo um de encontro ao outro, vai acontecer um determinado instante que eles vão se encontrar. A questão é, que instante é esse? Qual será o instante de encontro? Né? E a outra pergunta é, se eles vão se encontrar, em que posição eles se encontram? Então, eu vou colocar essas duas perguntas aqui embaixo. Vamos respondê-las. Vamos lá. Vou colocar aqui. Deixa eu colocar aqui a pergunta. Determine o instante e a posição de encontro dos corpos da figura acima. Tá? Então, são duas perguntinhas. Em que instante eles se encontram e qual é a posição que esses dois corpos se encontram? Certo? Então, vamos lá. Para achar um instante de encontro, basta você fazer o seguinte, olha, eles vão se encontrar quando suas posições finais forem iguais. Né? Então, é quando a posição final do corpo A for igual à posição final do corpo B. E essas posições finais são dadas por isso aqui, ó. SA é por isso e SB é por isso. E eles se encontram quando ocorrer isso. SA for igual a SB. As posições finais deles forem iguais. Pronto. Então, SA é isso aqui, ó. 1 mais 2, T, mais T ao quadrado. Vou colocar J ao quadrado, certo? Vou colocar J ao quadrado. Vou colocar aqui. Ó, T ao quadrado. Tá, isso aqui vai ser igual ao quê? Isso aqui vai ser igual ao SB, que vale isso aqui, ó. 15 menos 5T, mais T ao quadrado. T ao quadrado. Vamos colocar aqui o quadrado. Certo? Pronto. Aí perceba uma coisa, olha. A gente tem t ao quadrado de um lado da equação e do outro. Então, se eu passar para o outro lado, vai ficar t ao quadrado menos t ao quadrado, vai dar zero. Certo? Então, isso significa que esse t ao quadrado ali, ele vai embora. Esse t ao quadrado aqui, ó, já era com esse daqui, ó. Certo? Porque quando eu passar para o outro lado,
Vai ficar t ao quadrado menos t ao quadrado, aí vai cancelar. Vai dar zero. Pronto, continuando aqui. Continuando, o que, que a gente vai ter? Vamos passar o que tem t para o outro lado, ó, que tem menos 5t, passando para o outro lado vai ficar mais 5t, certo? Então vai ficar assim, ó, 2t mais 5t é igual. Peguei esse 5t, esse menos 5t que estava desse lado, passei para o outro. Então ficou positivo. E o 1, que está do lado esquerdo da igualdade, vou passar para o outro lado, vai ficar negativo, certo? Está positivo, vai ficar negativo. Então vai ficar 15 menos 1. Pronto, então isso aqui vai dar 2t com 5t. Vai ficar 7t é igual a 15 menos 1, 14. Tá? Logo, t vai ser igual a 14 por 7. Então, o instante de encontro é 2 segundos. Então, está feito. Está respondida aí a primeira questão, que é qual é o instante de encontro. Eita, 2 segundos. Essa é a primeira resposta. Beleza? Essa é a primeira resposta. Vamos para frente. Deixa eu organizar isso aqui. Deixa eu puxar um pouquinho para cá. Isso. Ótimo. Perfeito. Então, para frente. Essa foi a primeira pergunta. O instante que eles se encontram? 2 segundos. A próxima pergunta é: e qual é a posição que eles se encontram? Ora, se eu já sei o instante de encontro, é só você substituir esse t igual a 2 ou na função de A ou na função de B. Vai ter que dar a mesma coisa, já que nesse instante os corpos se encontraram, eles estão na mesma posição. As posições são iguais. Tá? Essa é até uma forma de você verificar se você acertou a questão. Porque se você substituir t igual a 2 aqui e t igual a 2 aqui e der posições diferentes, significa que essa conta que você fez aqui do tempo está errada. Então, dá até para verificar se você acertou ou não. Então, vamos fazer isso. Vamos substituir aqui em SA. Depois a gente faz de cabeça em SB, só para ver se a gente acertou, certo? Então, vamos lá. Vou pegar aqui SA. SA. T ao quadrado. Aqui. Certo? Pronto. Vamos lá. Vamos substituir os valores. Vamos substituir os valores. Vai ficar assim. O instante vai ser 2 segundos. 2, certo? E aqui, mais 2 ao quadrado. Já vou colocar 4, certo? Vai ficar 2 aqui, ó, ao quadrado. Então, 4. Então, aqui vai ficar 4, 4, mais 1. Então, vai ficar 8 mais 1, 9. 9 metros. Então, essa é a posição. Certo? Deixa eu copiar isso aqui, fica melhor. Deixa eu copiar isso aqui. Pronto, então a posição de A, nesse instante aí, vai ser 9 metros. Beleza? 9 metros. Essa vai ser a posição de encontro. Professor, será que é a posição de encontro mesmo? É só você verificar. Substituir aqui em SB, o 2. Vamos fazer de cabeça. Você colocar aqui, ó, 2 ao quadrado, vai dar 4. Certo? E aqui, 5 vezes 2 vai dar 10. Então, vai ficar 15 menos 10 vai dar 5. E 5 com 4, 9. Então, de fato, em 2 segundos, tanto o corpo A como o corpo B vão estar na posição 9 metros, o que significa que realmente eles se encontraram nesse instante. Tá? Então, a conta está correta. Beleza? Tranquilo? Então, é dessa maneira que você vai usar a função horária das
posições. Aqui no MRUV, além de ter uma função horária das posições, a gente vai precisar de outra função horária, que vai ser a função horária das velocidades. Porque aqui a velocidade do corpo vai mudar ao longo do tempo. Então, função horária das velocidades. Essa função horária ela vai ser dada por isso aqui. Vai ser dada por isso aqui. V igual a V0 mais AT. Significa que a velocidade final do corpo é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Tá? Então, com essa função, a gente consegue determinar qual é a velocidade do corpo em qualquer instante que você quiser. É só substituir o t aqui. Né? Por exemplo, instante 20 segundos. Você vai jogar aqui o t, 20, aí você vai descobrir qual é a velocidade do corpo nesse instante específico. Tá? Então, deixa eu ver se tem um exemplo aqui. Vamos resolver isso aqui. Vamos lá. Pronto. Aqui, veja que o corpo parte da posição 10 metros, certo? Aqui, ó, em t igual a 0, ele está na posição 10 metros. E ele tem uma velocidade inicial de 2 metros por segundo. Aí veja quando passa 1 segundo, a velocidade dele passa de 2 para 6 metros por segundo. Aí depois passa mais 1 segundo, a velocidade passa de 6 para 10. Ou seja, a velocidade está aumentando a cada segundo de 4 em 4. Então, isso significa que a aceleração do corpo vale quanto? Ó, se a cada segundo a velocidade está aumentando de 4 em 4 metros por segundo, então significa que a aceleração do corpo é de 4 metros por segundo ao quadrado. Certo? 4 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração. Tranquilo? É bater o olho na figura e olhar isso, como é que a velocidade está mudando. Tranquilo? Beleza. Então, o que é que ele pode perguntar para você aqui? Vamos lá. Para a gente treinar, eu vou perguntar até da outra função. Vou colocar aqui a pergunta, tá? Determine a, colocar assim, as funções horárias das posições e das velocidades do corpo assim, certo? Calma aí. Pronto, a pergunta é essa. São duas perguntas. Eu quero que você encontre a função horária da posição desse corpo e a função horária da velocidade. A função horária da posição é dada por isso aqui. Essa equação aqui de cima. Essa. Certo? Deixa eu copiar e puxar para cá. Deixa eu colocar as duas aqui. A função horária das posições é essa. E a função horária das velocidades é essa. Certo? Então, tentem aí. Vou dar 30 segundos para vocês fazerem isso. Certo? Encontrar a função horária das posições desse corpo e a função horária das velocidades. Professor, o que é que eu vou fazer aqui? Na função horária da posição, é só substituir isso, a posição inicial, a velocidade inicial e a aceleração. Só isso. Você deixa o S em função do T. E aqui é mais fácil ainda. É só substituir o V0 e o A. Pronto, aí você vai deixar o V em função do T, ou seja, uma função horária da velocidade. E aqui é uma função horária da posição. Faça aí, 30 segundinhos para fazer isso.
E aí? A função horária das posições, essa primeira aí. Alguém fez? Conseguiu achar aí como é que fica essa função? Oxe, fiquei um pouco confuso. Natália. Vamos lá, vamos tirar essa confusão agora. Porque é bem simples, Natália. Não tem estresse não, tá? Então vamos lá, vamos fazer. Vamos comigo aqui, olha só. Bora, Natália, olha aqui. Vamos fazer esse primeiro aqui, a função horária das posições, tá? Então, como é um MRUV, ou seja, tem uma aceleração constante, a função é essa. Então, vai ficar assim, ó. S é igual. Aí você vai substituindo aqui as constantes, que é S0, V0 e o A, que são três constantes. Para você escrever a posição em função do tempo. Então, qual é a posição inicial do corpo? Aí você olha para a figura. As posições estão dadas em metros, ó. E a posição inicial, t igual a zero, a posição vale 10. Então, você vem aqui, ó, 10. Mais, estou seguindo isso aqui, ó, do jeito que está aqui. Quem é o V0? Aí você olha para a figura. V0, 2 metros por segundo. Aí você coloca 2 vezes o T. Só não vai inventar um valor para o T, pelo amor de Deus, certo? É muito comum o pessoal fazer, pega e joga um valor aqui do T. Certo? Você está encontrando uma função, tá? Então, vai ser a posição em função do tempo, tá? Tem a variável dependente e a variável independente. Vai ter duas variáveis aqui, né? A gente vai jogando o tempo para poder achar qual é as posições, quais são as posições correspondentes. Então, na sequência, a aceleração, um vale 4, né? Então, vai ficar 4t ao quadrado dividido por 2. Então, vai ficar 4 dividido por 2, vai ficar 2 aqui. Então, 2t ao quadrado, tá? Coloca um vermelho aqui e pegar o quadrado aqui. T ao quadrado. Acabou. É só isso. Natália, diga aí se ficou claro, se deu para entender. Maria Ariane, entendeu isso aí? Alguém não entendeu o que eu fiz? É só você substituir quem é o S0, quem é o V0 e quem é o A. O T, pelo amor de Deus, você não vai substituir nada. Vai deixar aí, por que você vai deixar o T? Porque você está encontrando uma função horária. Se é uma função da posição, essa posição vai depender de alguma coisa. Vai depender de quê? É uma função horária. Então, ela depende do tempo. Está aqui, ela depende do tempo. Posição é função do tempo. Certo? Velocidade. Vamos lá. Função horária da velocidade. Alguém fez? Isso aqui é mais fácil ainda. Faça aí, ó. 10 segundos você faz isso. Você bate o olho e já faz. Ana Beatriz, 2 mais 4t. Pois é, só isso. Só isso. Aí, nem sem dor, sem agonia. Ó, V é igual. Velocidade inicial. Tá aqui, ó. 2. Aí você joga 2. Aceleração, quem é? 4. Então, 4 vezes t. Acabou. Acabou. Essa é a função horária das velocidades, certo? Deixa eu organizar um pouquinho aqui. Botar isso aqui. Aqui ele tá bom. Pronto. É isso que ele perguntou. Quem é isso e quem é isso? Tá feito. Deixa eu colocar um quadradinho só para ficar bonitinho. Aqui, ó. A caneta aqui vermelha. Aqui a resposta é essa. Ixi! Não fez por quê? Tinta em forma daqui. Não, meu filho, não decepciona não. Pronto. Ó, aqui a resposta é essa. Isso. E aqui é essa. Olha aí como eu tenho coordenação motora, o quadrado fica bem bonitinho. Tá vendo aí? Olha aí. Perfeito. Vamos para frente. Então, essa é a função horária das velocidades. Aqui no MRUV, a gente tem duas funções. A função horária das posições, está aqui. Função horária da posição. Posição em função do tempo. Função horária da velocidade. Velocidade em função do tempo. Se a gente pegar
Essa equação aqui, ó, isolar o tempo e substituir na outra, certo? Onde tem o tempo aqui, isola, vai ficar V menos V0 dividido por A. Isso vai ser o tempo. Aí você vai substituir aqui e aqui, você vai encontrar uma função que não depende do tempo. Você vai encontrar uma equação que não depende do tempo. Essa equação que não depende do tempo é chamada de equação Torricelli. Vou colocar aqui embaixo. Equação de Torricelli. São essas três equações que a gente precisa aqui no MRU ver. Tá? Então, a equação de Torricelli. Torricelli. Equação Torricelli. A equação Torricelli é a seguinte. Deixa eu puxar aqui. A equação Torricelli vai ser essa daqui. Essa. Tá. O que diz a equação Torricelli? A velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento escalar. Certo? Então, qual é a grande diferença entre a equação Torricelli e essas outras duas aqui? É que essas duas equações, elas são equações dependentes do tempo. Aqui a posição depende do tempo. Aqui a velocidade depende do tempo. A equação Torricelli é uma equação, essa é a grande vantagem dela, é uma equação independente do tempo, tá? Então, isso aqui já passa para você qual é a dica de quando é que você vai usar a equação Torricelli nos problemas. É quando a questão não der o tempo, ele nem dá o tempo para você, nem pede. Muito provavelmente, a saída para resolver a questão vai ser a equação Torricelli. Tá? Ele vai dizer, o corpo sofreu um deslocamento tal, com aceleração tal, e que é a velocidade final do corpo, depois de ele sofrer esse deslocamento. Ele deu tempo? Não. Ele pediu tempo? Não. Então, a equação que você vai usar é a equação Torricelli, vai dar o deslocamento, a aceleração, a velocidade inicial, e aí você vai encontrar qual é a velocidade final do corpo. Beleza, pessoal? Então, são essas as três equações que se usa no MRUV. Para fechar, vamos colocar aqui os gráficos. Certo? Para a gente fechar. Cinemática, graças a Deus. Eu já queria ter fechado desde a aula passada, mas aquele problema do apagão do Google nos atrasou. Então, gráficos do MRUV, certo? Vamos lá, mostrar aqui para vocês. São três possibilidades de gráfico. Deixa eu puxar os gráficos para cá. Aceleração em função do tempo, velocidade em função do tempo e posição em função do tempo. Certo? Deixa eu organizar aqui. Está aqui os gráficos. As três possibilidades que o Enem pode cobrar para você são essas três. Como é que se comporta a posição em função do tempo, a velocidade em função do tempo e a aceleração em função do tempo no MRUV? A gente fez isso, esses gráficos, para o MRU, que aí é outra história. É um movimento com velocidade constante, certo? Aqui, o movimento vai ser com aceleração constante. Então, os gráficos são completamente diferentes, tá? Professor, e como é que eu vou chegar nesses gráficos? Ora, você não tem aqui você não quer aqui um gráfico da posição pelo tempo, então você precisa de uma função da posição pelo tempo, que é exatamente essa daqui. É essa função que vai descrever o comportamento desse gráfico, certo? Então, só para fazer o mal, eu vou até copiar e colar essa função aqui, ó. Puxa, tá pegando as duas por quê? Tudo bem, deixa eu pegar aqui de cima. Deixa eu pegar aqui. Pronto. Então, como eu estava dizendo, esse primeiro gráfico aqui, ele vai ser descrito por essa função. Essa função aqui. Ele não quer a posição em função do tempo, a função que descreve isso é essa, posição em função do tempo, que é a nossa função horária das posições. Aí eu pergunto, esse gráfico, ele deve ser o quê? Será que é uma reta? Será que é uma parábola? Será que... Bom, não vou complicar, não. Os nossos gráficos vão ter duas opções. Ou é reta ou é parábola.
certo? Só tem essas duas opções aqui. Eu ia dizer outras coisas, circunferência, uma elipse, certo? Não vai aparecer. Nosso gráfico, ele é sempre uma reta ou uma parábola. Então, a pergunta é, nesse caso aqui, pessoal, o gráfico deve ser uma reta ou uma parábola? O que vocês acham? O que é que determina se um gráfico é uma reta ou uma parábola? É a função que descreve o gráfico. Se a função for do primeiro grau, o gráfico é uma reta. Se a função for do segundo grau, o gráfico é uma parábola, é só isso. Aí você olha para a função, está aqui. Ó. A função é do segundo grau. Essa função é do tipo y é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Lembra a equação do segundo grau? Y é igual a x ao quadrado mais bx mais c. Pronto, é uma função desse tipo. Está aqui. Ó. Ax ao quadrado mais bx mais c. Por isso esse gráfico aqui tem que ser, Natália, como você colocou aí, uma parábola, meu filho. Certo? Então, o gráfico aqui, vamos ver, eu sou um péssimo desenhista, deixa eu ver se eu consigo desenhar uma parábola. Eu já tenho dificuldade de desenhar no papel normal, imagine numa mesa digitalizadora, que não é a mesma coisa, né? Mas vamos lá, devagarinho aqui, comendo pela beirada, vai ser uma curva. Não gostei, deixa eu tentar de novo. Muita concentração, é mais ou menos assim, certo? Uma parábola, tá? A gente vai pegar só o lado direito do gráfico, né? A gente vai pegar t igual a zero para frente. Não vai pegar tempo negativo aqui, né? Tá? Então, a gente vai ter essa parte aqui, esse pedaço da parábola, vai ser o nosso gráfico da posição pelo tempo. Beleza? Só lembrando, né, só para você diferenciar, lá no MRU, a gente construiu esse gráfico também. E lá, o gráfico da posição pelo tempo deu uma reta. Por que que lá no MRU dá uma reta e aqui no MRUV dá uma parábola? Porque enquanto aqui no MRUV, a função que descreve esse gráfico é uma função do segundo grau, que é essa daqui, sorvetão, que eu chamo, lá no MRU, a função que descreve a posição e função do tempo é essa é igual a S0 mais VT. Não tem T ao quadrado. Ou seja, uma função do primeiro grau. É por isso que lá era simplesmente uma reta. Beleza? Beleza. Então, os gráficos são diferentes porque as funções são diferentes. Então, o gráfico da velocidade pelo tempo. Aí você vai precisar da função que lhe dá a velocidade em função do tempo. Está aqui. Ó. É essa, meu filho. Não sei porque está pegando essas duas ao mesmo tempo. Mas tudo bem. Vou pegar daqui. Então, vai ficar assim. A função é essa. Certo? E agora? A gente deve ter uma reta ou uma parábola? Muito bem, Ana Beatriz. Aqui ó, é uma função do primeiro grau. A velocidade depende do tempo, né? E a maior ordem aqui para o tempo é 1. Então, meu filho, é uma função do primeiro grau. Esse gráfico ele vai ter que ser uma reta. Tá? Então, a gente vai ter algo desse tipo aqui. Deixa eu colocar. Agora eu posso usar a régua, né? Para ficar bonitinho. Deixa eu colocar aqui com a régua. Né? Com a régua é com a régua, né? Eita, moleque, espera aí, calma, calma, isso aqui é muita emoção, tenha calma, deixa eu desativar a caneta, certo? Desativar aqui, aí eu vou pegar aqui, ó, a régua, e vou, olha que maravilha, olha que delícia, pronto, tá feito. Esse é o gráfico, certo? Esse vai ser o nosso gráfico aqui. Essa reta, ela pode ser crescente ou decrescente, tá, pessoal? Vai depender aqui se o movimento é acelerado ou se o movimento é retardado. Se o corpo está cada vez mais rápido ou se o corpo está cada vez mais lento, que com velocidades positivas, aqui em cima do eixo é isso. Tá? Então, eu, como exemplo, coloquei aqui o caso em que a velocidade está cada vez maior, né? Então, aqui o movimento é acelerado. Tá? E esse último gráfico aqui, que é o gráfico da aceleração em função do tempo. Como é que deve ficar esse gráfico? Deve ser uma reta ou uma parábola? Tá? Aí, seguindo o mesmo raciocínio, né?
Aqui a gente procurou uma função da posição no tempo. Aqui a função da velocidade do tempo. Aí aqui você deveria perguntar, né? Professor, e qual é a função da aceleração no tempo? Não precisa. Não existe aqui no MRUV uma função de aceleração no tempo. Professor, e por que não existe uma função de aceleração no tempo? Porque é desnecessário, meu filho. Professor, e por que é desnecessário? Porque a aceleração é constante. Aqui, a aceleração do corpo é constante. Constante. Para que diabo é que tu vai querer uma função no tempo de uma coisa que é constante? Não precisa. Se uma aceleração do corpo é constante, sei lá, 2 metros por segundo. Adivinha qual é a aceleração do corpo daqui a 1 milhão de anos? 2 metros por segundo ao quadrado. Daqui a 3 milhões de anos, 2 metros por segundo ao quadrado. Para que tu vai precisar de uma função para isso? Não precisa. Certo? Então, não tem função. A aceleração é sempre a mesma. Se a aceleração é sempre a mesma, ela é constante, então como é que fica o gráfico? Agora eu quero ver. É só uma coisa, ela é constante, diferente de zero. Tá? Deixa eu colocar aqui, constante, mas ela é diferente de zero. Tá? Deixa eu colocar aqui o diferente. Que aí o diferente tem que vir na caneta aqui. Diferente. Vamos lá, desejo sorte aí. Diferente de zero, certo? É isso. É isso. Pronto, deixa eu desativar a caneta aqui. Uma aceleração diferente de zero e constante. Então, como é que fica o gráfico? É uma reta ou uma parábola? O gráfico da aceleração pelo tempo é uma reta ou uma parábola? E agora? E agora, José? Uma reta ou uma parábola, pessoal? Como eu disse, né, só tem essas duas opções aqui. Sempre vai ser uma reta ou uma parábola. Beleza. Maria disse que é uma reta. Show. É uma reta. Essa vai ser uma parábola quando for uma função assim, ó, segundo grau, certo? É uma reta. Agora vem a pergunta. Essa reta, ela é crescente, decrescente ou horizontal? A reta é crescente, decrescente, horizontal. Pronto, Maria Ariane já matou a charada. Vai ser uma reta horizontal, pessoal, aqui. Professor, e por quê? Eita. Peraí, calma, 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 calma. É uma reta horizontal. Vou colocar aqui. É uma reta horizontal. Deixa eu riscar aqui, ó. O gráfico é esse. Professor, e por que é uma reta horizontal? Eita. Por que é uma reta horizontal, professor? Porque a aceleração é constante, meu filho. Então, isso significa que à medida que o tempo passa, a aceleração nem aumenta, nem diminui. Ela tem que ficar sempre a mesma. Tá? Então, é por isso que é uma reta horizontal. Tá claro isso, pessoal? Deu para entender? Tudo bem? Tranquilidade? Beleza? Show de bola. Então, com isso, pessoal, a gente finalizou cinemática. Tchau, cinemática. Acabou. Certo? Na sequência, nós vamos trabalhar aqui as leis de Newton, as importantíssimas leis de Newton, certo? Se você estuda mecânica e termina mecânica sem saber as leis de Newton, é melhor estudar mecânica todinha de novo, tá? Então, a gente vai iniciar agora as leis de Newton. Para isso, eu vou finalizar esse vídeo, certo? Vou interromper aqui a gravação e começar outro, certo? Que é para poder ficar organizado, separar esses vídeos aí. Tá? Deixa eu só interromper aqui a gravação e a gente vai iniciar outra.